Na atualidade internacional, o presidente da Ucrânia aprovou um plano para a reforma judicial com o objetivo de acelerar o processo de adesão à União Europeia. No campo de batalha, tanto as tropas ucranianas como o grupo Wagner reclamam avanços em Bakhmut. Só esta semana o exército ucraniano avançou 2 quilómetros em torno da cidade de Bakhmut. Os tanques circulam por caminhos há muito impedidos para satisfação do Gabinete da Defesa da Ucrânia. O governo continua a desmentir as sugestões russas de que a contraofensiva já está em curso, mas afirma que as tropas ucranianas continuam a romper frentes de batalha nesta cidade de Donetsk. Depois de ter dito que as brigadas oficiais da Rússia estavam em fuga de Bakhmut, o líder do grupo Wagner assegura que as forças paramilitares ainda controlam 95% de Bakhmut e que a conquista está cada vez mais próxima. Para provar ser homem de palavra, Yevgeny Prigozhin desafiou o rival e ministro da Defesa russo a ver com os próprios olhos os trabalhos dos mercenários. Sergei Shoigu nada disse quanto ao convite, mas garantiu esta sexta-feira que a atuação da Rússia em Bakhmut está controlada. Entretanto, Moscou prossegue com as investidas noturnas. Zaporizhia, Melitopol e Kherson foram apenas 3 das cidades alvo de ataque. Os bombardeamentos mataram pelo menos 2 civis e feriram mais de uma dezena. Na área diplomática, Kiev deu mais um passo com vista à adesão ao bloco comunitário. Depois de há vários meses ter declarado guerra à corrupção na Ucrânia, Zelensky avança agora com novas medidas para a reforma judicial. O nosso objetivo é estabelecer um sistema que garanta a justiça, a lei e a ordem no nosso país, ao mesmo tempo que se alinha com o nosso objetivo de rápida adesão à União Europeia. Acrescentamos a nossa disponibilidade para atingir este objetivo e, não menos importante, garantimos os alicerces de um novo contrato social que se desenha neste momento em defesa do nosso Estado. O caminho ucraniano para se tornar num Estado-membro foi esta semana elogiado por Ursula von der Leyen em Kiev, no Dia da Europa. Porém, a presidente da Comissão Europeia sublinhou que ainda há muito trabalho pela frente, até ao alargamento à Ucrânia. Está a aumentar a pressão nas fronteiras entre Estados Unidos e México. Em causa, o fim do Título 42, que impedia a entrada de migrantes por causa da pandemia. De malas às costas, filhos nos ombros, a pé e cruzando rios. A nova vaga de migrantes foi-se aproximando dos Estados Unidos ao longo dos últimos dias, na esperança de alcançar território norte-americano ainda antes da meia-noite desta sexta-feira. A hora ditou o fim do polémico Título 42, uma medida criada pela administração de Donald Trump que permitia às autoridades expulsar de imediato todos os que entravam no país sem visto ou documentação. Foi também um mecanismo de combate à propagação da Covid-19 que desde 2020 foi invocado mais de 3 milhões de vezes. A notícia de que Washington ia alterar as regras de entrada no país espalhou-se rapidamente e confundiu quem procura uma vida melhor longe de casa. O governo dos Estados Unidos esclarece que as fronteiras não estão abertas e que as entradas no país só serão feitas mediante a lei. A partir da meia-noite, as pessoas que cheguem à nossa fronteira sul estarão sujeitas às nossas autoridades de imigração sob o título 8 do Código dos Estados Unidos. Se alguém chegar à nossa fronteira sul depois da meia-noite, será considerado inelegível para asilo e sujeito a consequências mais severas por entrada ilegal. Quem chegar ilegalmente fica impedido de entrar durante 5 anos. A partir de hoje, o processo será mais burocrático e as autoridades admitem que estes primeiros dias podem ser caóticos no Texas. Perante a confusão instalada, os Estados Unidos destacaram milhares de agentes e militares para junto da fronteira mexicana. Com o fim do Título 42, os migrantes, a maioria proveniente da América Central e da Venezuela, voltam a ser sujeitos a um processo longo e moroso que se arrasta em média 6 meses e que pode terminar igualmente com a deportação. A oposição de Joe Biden pede medidas mais duras contra a imigração e aprovou esta quinta-feira um projeto para retomar a construção do muro na fronteira e impor novas restrições aos requerentes de asilo. Olhemos agora para outros destaques da atualidade internacional.
15.000 habitantes da costa oeste de Myanmar foram retirados das habitações antes da chegada do ciclone Mocha, previsto para domingo. Os especialistas aguardam ventos na ordem dos 160 km por hora e chuvas torrenciais que podem afetar mais de 2 milhões de pessoas. Os serviços de emergência estão a ultimar os preparativos para o caso de ser necessário reagir a uma potencial catástrofe natural. Um meteorito do tamanho de uma batata atingiu o telhado de uma casa em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os moradores foram surpreendidos pelo incidente na segunda-feira e encontraram o objeto metálico e negro enquanto ainda ardia. Os especialistas acreditam que a rocha possa ser formada por fragmentos do cometa Halley. Donald Trump avançou esta quinta-feira com o recurso da sentença que o considerou culpado de abuso sexual da jornalista E. Jean Carroll. A defesa do ex-presidente dos Estados Unidos acredita que há fortes motivos para recorrer e na hipótese de a decisão ser revertida. Carroll, uma das várias mulheres que acusa Trump de agressão sexual, alega ter sido violada em 1996 numa loja em Nova Iorque.